Capítulo 191 – História alternativa. Depois de ouvir a descrição confusa deste boneco embaraçoso, Duncan arregalou os olhos de espanto. Desaparecido, simplesmente desapareceu do nada diante dos seus olhos. Duncan olhou para Alice estupefato. Então, desviando o olhar para o barco a remo que acabara de ser içado, ele viu as cordas que ainda restavam dos Enders ali estendidas na prancha. Isso mesmo, eles foram embora de uma vez. Nem mesmo um som. Alice gesticulou para Duncan sobre sua experiência bizarra. No momento em que a luz do sol os atingiu, eles desapareceram como se nunca tivessem existido. Aspas. No momento em que o sol brilha sobre eles. Duncan franziu a testa. Ele havia imaginado inúmeras maneiras de aqueles Enders escaparem ou resistirem, mas não esperava que a outra parte desaparecesse do nada, o que tornou muitos de seus preparativos inúteis. Eu posso entendê-los mesmo se eles pularem no mar. Pelo menos eles são solúveis em água, mas como são capazes de se dissolver na luz solar? Poderia estar relacionado ao Sol? A capacidade exorcizante do Sol torna impossível para eles sobreviverem no mundo real. Eu não sei, Alice afirma com razão com a cabeça erguida. Eu não estava perguntando a você, Duncan olhou para a boneca, então o que aconteceu antes de eles desaparecerem? O que todos eles disseram? Ou eles fizeram algum ritual estranho? Eles continuaram cantando coisas estranhas sobre o subespaço, a Terra Prometida, a reencarnação destinada ao último renascimento ou algo assim. Alice esfregou a cabeça antes de relembrar abruptamente outro detalhe. Eles disseram que, outro dia, acabou. As sobrancelhas de Duncan instantaneamente se franziram. Ele não tinha esquecido o que um dos Enders lhe disse antes no convés, eles se esconderam em uma história amaldiçoada. Ele já teve algumas teorias ultrajantes antes, mas comparada às suas próprias teorias, a verdade do mundo parece ser ainda mais ultrajante. Capitão, Alice ficou preocupada ao ver a expressão no rosto de Duncan, você tem algo em mente? Não é nada, Duncan balançou a cabeça como se estivesse falando sozinho. É que tive uma ideia maluca. E se esses Enders forem de uma linha do tempo histórica diferente? Cronograma diferente? Alice ficou chocada apesar de ter capacidade cerebral e conhecimento limitados. O que isso significa? Aspas. Não pergunte. É difícil para mim explicar-lhe claramente com a minha inteligência. Duncan olhou para Alice, hesitou por 2 segundos e balançou a cabeça. É que de repente eu entendi uma coisa, porque o livro que Morris me deu dizia que os missionários Enders são os cultistas mais misteriosos deste mundo e os mais difíceis de descobrir e capturar, isso é tão ultrajante. Escondendo-se no ramo ramificado da história, afastando-se da realidade durante o ciclo diurno e noturno. Se ambos os pontos forem verdadeiros, como alguém poderia capturar esses fanáticos? Uma noite você poderia prendê-los armando uma armadilha, na manhã seguinte eles desapareceriam como um fantasma. Será porque são seguidores do subespaço? Que eles podem sair da linha do tempo principal? Bênçãos do subespaço. Capitão, você está atordoado de novo. Alice olhou para o capitão com uma cara intrometida. Estou bem. Duncan suspirou suavemente e abandonou os pensamentos confusos. Fazer um brainstorming muito cedo não lhe faria nenhum bem. Você viu o bilhete que eu te dei? Ele disse casualmente para a boneca. Eu fiz. Alice acenou com a cabeça feliz, fiquei chocada quando vi a caixa pela primeira vez. Achei que você estava me dizendo para não voltar, mas fiquei aliviado quando vi o bilhete. Mas não consegui ler as palavras nele. Ainda bem que você fez alguns desenhos atrás. Os cantos da boca de Duncan se contraíram visivelmente enquanto seu coração gritava, você, realmente não sabe ler. Isso mesmo, não sei ler. Alice foi tão direta como sempre, estou deitada na caixa há tantos anos, já é bom o suficiente que consegui ter algum bom senso. Como vou reconhecer as palavras? Duncan, capitão, o que você está pensando? De repente, tive uma ideia, me pergunto se é viável administrar um cursinho no Vanishit ou uma loja de antiguidades, Duncan suspirou.
Contando com você, já conheço 2 analfabetos, e se contarmos com o cachorro, são 3, o suficiente para formar um grupo de estudos. Alice refletiu sobre a ideia. O que é cursinho? O que é um grupo de estudo? Vou explicar mais tarde. Duncan acenou com a mão, então sua expressão tornou-se um pouco mais séria. Vamos falar sobre o teste anterior. Esses 3 cultistas estavam bem antes de desaparecerem, certo? Inclusive depois de enviar a caixa, eles não foram afetados de forma alguma. Acho que sim, a cabeça deles ainda estava no pescoço. Duncan esfregou o queixo pensativo depois de receber a confirmação. Embora as características desses Enders sejam estranhas, eles certamente não possuem a força ou a resistência extraordinária dos santos. Afinal, Shirley pode esmagar 3 pessoas ao mesmo tempo quando usa cachorro como arma, o que mostra que sua carne e sangue também são substâncias convencionais, que podem ser destruídas. No máximo, a sua tolerância à dor está muito além da das pessoas comuns. E agora, os 3 Enders conseguiram sobreviver à companhia de Alice. Isso significa que o efeito guilhotina realmente desapareceu. Alice observou a mudança no rosto de Duncan. Por mais lenta que fosse, a boneca ainda era esperta o suficiente para saber o que isso implicava para o seu futuro. Capitão, meu teste passou. Você pode me levar para a cidade-estado. O teste, HMM, deveria ter feito. Embora as características estranhas desses Enders finais ainda me deixem desconfortável, os resultados, Duncan falou lentamente porque ainda estava pensando e deliberando, mas finalmente assentiu. Tudo bem, o teste está bom, sua habilidade de guilhotina parece estar sob controle. Ele fez uma pausa e, antes que Alice pudesse comemorar, acrescentou, vou levá-la para a cidade-estado, mas não imediatamente. Isso ocorre porque você carece seriamente de compreensão do que os humanos consideram bom senso. Além disso, ainda existem pontos expostos em seu corpo, como dedos e articulações do pulso. Os primeiros precisarão de mais, mas os últimos precisam de um disfarce. Eu sei. Alice assentiu vigorosamente. Ela não parecia frustrada pelas dificuldades e problemas mencionados por Duncan, mas sim motivada. Senhor Goated também me contou sobre isso. Ele disse que o mundo humano é muito complicado. Até sair para comprar um vegetal tem muitas regras. Vou trabalhar duro e compensar minhas deficiências aprendendo muito e fazendo muitas perguntas. Não pergunte a ele. Duncan não esperou que Alice terminasse e a interrompeu. Ele está suando só de pensar em Alice aprendendo com aquela estátua. Quem sabe que tipo de conhecimento a cabeça de bode pode instalar neste boneco sem noção se ele não estiver olhando. Ele é tão ruim quanto você quando se trata de bom senso. Você está aprendendo sobre a sociedade humana com ele. Onde está seu cérebro? Alice parecia toda inocente. Eu não tenho. Duncan quase não conseguiu respirar com essa resposta. Por muito tempo, ele não teve energia para falar. Eu admito que você está certo. Resumindo, não aprenda nada com aquela estátua no futuro. Ele não pode te ensinar nada de bom. Duncan suspirou pela falta de ajuda a bordo do navio. Vou reservar algum tempo para ensiná-lo no futuro. Também vou bolar um plano para disfarçar suas articulações. Agora que não há nada para você fazer, vamos preparar algo para o café da manhã. Alice assentiu vigorosamente, mas quando ela estava prestes a se afastar, ela pareceu se lembrar de algo. Então o que você vai fazer, capitão? Tenho algo para discutir com Goated. Duncan acenou com a mão, cansado, algo que não tem nada a ver com você. Alice acenou com a cabeça e virou-se na direção da cozinha de bom humor. Seus passos eram rápidos e dignos depois de uma noite inteira de trabalho. Ela é tão elegante quando não abre a boca. Pena que a personagem dela seja tão boba. Duncan suspirou nas costas da boneca. Fim do capítulo. Capítulo 192, A Arca Prometida. Como sempre na sala de mapeamento, a luz do sol do mar ilimitado entra na sala através das vigias, refletindo os objetos antigos que passaram por um século de tempo como eles sentam aqui.
Goated não foi diferente, sentado no canto da mesa e dirigindo o Vanishit em direção a uma rota projetada com Plend como destino final. A porta se abriu e a figura de Duncan apareceu na porta, fazendo com que a escultura de madeira imediatamente rangesse o pescoço naquela direção. Ah, é Vossa Excelência, o grande capitão, que veio ao seu leal primeiro imediato. Você ainda está bem? Você está ocupado desde ontem. Você está de bom humor hoje. O tempo, pare e pare. Saudações semelhantes não precisam ser repetidas várias vezes ao dia. Duncan levantou a mão para interromper antes que a outra parte pudesse terminar de falar. Então seu olhar pareceu permanecer inadvertidamente no rosto de cabeça de cabra por um momento. O cara estava, como sempre, inexpressivo e os olhos de obsidiana ainda estavam estranhamente frios. No entanto, eles não deram mais ao Capitão Fantasma a presença maligna enquanto observava este lado da mesa de mapeamento. Na verdade, a escultura se comportou bem e deu-lhe a impressão de um marinheiro trabalhador conduzindo o navio. Excelência, capitão, você parece estar preocupado. A voz de Goated soou novamente com um entusiasmo familiar. Você parece ter levado alguns cativos e retornado, mas eles não parecem mais estar no navio. Eles desapareceram assim que o sol nasceu, Duncan disse levemente enquanto traçava atrás da mesa de mapeamento alguns Enders. Ah, os missionários Ender, eles são sujeitos problemáticos e perigosos. Difícil de capturar e sempre correndo pelas sombras. Goated imediatamente começou a divagar depois que o tópico foi aberto. Esta escultura de madeira nunca foi do tipo que ficava quieta por muito tempo, apesar da irritação de Duncan. Mas como eles provocaram você? Esses Enders malucos geralmente não aparecem abertamente. Pelo menos em comparação com os suntistas e os aniquiladores, eles são discretos e raros. Eles atacaram um humano que eu estava de olho e os capturaram para testar a habilidade de Alice, Duncan disse casualmente enquanto observava a reação de Goated. Eles também disseram muitas coisas relacionadas ao subespaço. Quanto você sabe sobre esses cultistas? Se me permite, capitão, mas desaconselho prestar muita atenção à sua pregação maluca, aconselha imediatamente o senhor. Goated. Só chamar frequentemente o nome do subespaço pode atrair atenção perigosa, muito menos lidar com o tipo de louco que adora o subespaço. Claro, um ser tão grande como você pode não ser afetado, mas ainda assim não é uma coisa boa. Então ele fez uma pausa e falou com mais cautela. Posso te dizer uma coisa, não sei muito sobre esses loucos, e poucas pessoas neste mundo também sabem sobre eles. Os Enders devem ser considerados o grupo mais excêntrico entre todos os cultistas. Eles são bons em serem esquivos, seu pensamento é fragmentado e eles não têm um grande número de turbas de baixo escalão como os suntistas, eles são muito menos numerosos e ninguém consegue se comunicar adequadamente com eles. O senhor sem parar até que a conversa começou a sair do assunto. No entanto, Duncan ainda conseguiu o suficiente para captar os principais detalhes da barragem. De acordo com o Sr. Goated, o número de Enders lá fora era muito menor do que o das outras duas grandes forças do culto, isto é, os suntistas e os aniquiladores. E a julgar pelos registros atuais, seu número pode ser de apenas 1000 ou até menos. Há um grande número de pessoas comuns nas forças do culto geral como crentes de base. Estas ralé têm pouco poder além da vida social cotidiana, excepto que o seu pensamento foi corrompido. Dito sem rodeios, eles basicamente não são diferentes das pessoas comuns. Pelo contrário, os Enders não têm essa estrutura de base, enquanto aparecerem, devem ser sacerdotes com grande poder. Ninguém sabe como um grupo de culto operou e sobreviveu até hoje sem o apoio das camadas mais baixas, assim como ninguém conhece o processo específico de conversão desses suntistas e aniquiladores entre as pessoas comuns. Além disso, os Enders podem ter a palavra missionários em seu nome, mas de forma alguma divulgam seus ensinamentos. Claro, eles gostam de cantar sobre a verdade do subespaço e tudo mais. É inédito alguém ser convertido para se tornar um Ender. Pelo menos, não um caso que tenha sido registrado.
Por outras palavras, era teoricamente impossível para Enders aumentar o seu número através da pregação. Por último, os Enders são extremamente difíceis de capturar. A este respeito, Duncan já experimentou isso em primeira mão. Um grupo de Enders que são tão loucos que não conseguem pregar, Duncan murmurou pensativo enquanto esfregava o queixo, de onde vieram os missionários Ender originais então? Quem sabe? O pescoço do Senhor. Cabeça de cabra estalou e balançou, talvez eles tenham crescido diretamente do subespaço. Duncan não se importou com a piada óbvia ali, nem quis mencionar a teoria da linha do tempo alternativa. No momento, ele está se perguntando por que ninguém apresentou essa teoria além dele, ou talvez tenha havido pessoas nas cidades-estado. Isso explicaria as estranhas idas e vindas daqueles Enders. Capitão, você parece estar muito preocupado com aqueles Enders. No silêncio, a voz do Senhor. Goated de repente quebrou o silêncio na sala, é raro ver você mostrando uma expressão tão séria. Duncan levantou a cabeça e olhou calmamente para a escultura de madeira. Você diz, se a história de uma cidade-estado inteira estiver poluída, ela ainda poderá ser salva. Ele disse de repente com o tom franco e casual de alguém discutindo um assunto acadêmico. A escultura de madeira ficou atordoada por um momento, embora seja difícil dizer com um rosto inexpressivo, e demorou 2 ou 3 segundos antes de responder: poluição histórica? Ah, este é um tópico sofisticado, parece algo que só pode ser feito no subespaço. Só pode ser feito no subespaço. Duncan ergueu as sobrancelhas. Por que você diz isso? Exceto o subespaço, que é uma coisa perigosa e caótica em seu próprio tempo e espaço, o que mais pode poluir casualmente a história de uma cidade-estado? Goated disse casualmente: não há nada no mundo que tenha tanto poder. Ah, espere, não posso dizer exatamente que não há nada na verdade. Se você considerar a coisa pendurada no céu, então isso é outra. O coração de Duncan literalmente estremeceu com a nova informação. O próprio contínuo espaço-tempo do subespaço é caótico. É a primeira vez que ouço falar disso. Nenhum livro da escola de Nina mencionou tal fato. Então uma imagem vívida mais uma vez apareceu em sua cabeça, são as palavras que a rainha gélida disse a si mesma durante aquela viagem ao passado: por favor, não contamine a história. Ele franziu a testa e suprimiu os pensamentos complicados em seu coração por enquanto. Então, voltando o olhar para a escultura de madeira, que também notou o olhar do capitão, parou de latir e reagiu: ah, não é à toa que de repente você prestou atenção naqueles Enders. Será que eles, provavelmente, estão fazendo um grande trabalho? Duncan disse sombriamente, e isso está me deixando um pouco irritado. Ele olhou calmamente nos olhos de Goated, e a escultura de madeira fez o mesmo com aqueles olhos de contas de obsidiana. No entanto, nenhuma informação foi obtida por nenhum dos parceiros através deste contato visual. A cidade-estado tem seus próprios protetores, e os portadores da chama estão constantemente observando o contexto da história, começou o Senhor. Goated, de qualquer forma, esses Enders não podem ameaçar você, não importa quanta comoção eles causem. Mesmo que poluam a história, eles não podem poluir os desaparecidos ou você. Duncan ergueu as sobrancelhas: não podem poluir os desaparecidos e a mim. Aspas. Voltamos do subespaço, capitão, disse Goated lentamente. Tudo no mundo pode estar poluído, exceto o subespaço. Nós esteve no subespaço por tempo suficiente. Duncan franziu a testa ainda mais e, por algum motivo, algumas palavras malucas que os Enders haviam dito apareceram de repente em sua mente. Após um momento de silêncio, ele não pôde deixar de murmurar baixinho: a Arca Prometida. Fim do capítulo. Capítulo 193, Capitão. Ouvindo as palavras de Goated, Duncan começou a refletir um pouco mais. Porém, ele não consegue pensar muito antes que a escultura de madeira o interrompa. Capitão, você está começando a se interessar pelas coisas da civilização mortal. Antes disso, vocês sempre estiveram focados em navegar além das fronteiras.
Há algo na cidade-estado que possa ter interessado você? Navegando além da fronteira? O coração de Duncan bateu levemente, mas a expressão em seu rosto permaneceu inalterada quando ele respondeu casualmente: é apenas uma simples preocupação. Nenhuma razão é necessária. Ah, bem, você é o capitão. Você tem a palavra final, respondeu Goated imediatamente. Então ele ficou quieto por vários segundos antes de sussurrar como se estivesse hesitando ou pensando em algo. Só por precaução, quero te fazer uma pergunta. Duncan ergueu as sobrancelhas ao ouvir a voz profunda e ameaçadora de dentro da escultura de madeira. Nome? Duncan Abnomar. Duncan estava inexpressivo ao responder. Então, por reflexo, ele riu da pergunta retórica. Na verdade, estou curioso, o que aconteceria se eu dissesse mais alguma coisa? Foi a primeira vez que ele fez essa pergunta e foi o seu ultrapassar mais ousado até o momento. A vida que ele teve no navio, seus muitos encontros com Goated e sua crescente compreensão de seus próprios poderes e características foram tudo o que o impulsionou a dar esse passo hesitante. Goated caiu em um longo silêncio após essa pergunta, e só depois de um minuto inteiro sua voz baixa e rouca soou novamente na sala do capitão. Então tente não me provocar tanto, capitão. O desaparecido ainda precisa de você para dirigi-lo. Duncan soltou uma risada. Como ele pensava, Goated tinha percebido sua camuflagem há muito tempo e apenas permaneceu ignorante. Sendo o imediato que esteve com o verdadeiro capitão Duncan durante o século passado, esta escultura de madeira provavelmente sabia mais sobre o capitão do que o próprio homem. Nessas circunstâncias, como poderia um recém-chegado que surgiu do nada enganar alguém tão próximo? Deve haver uma razão para não quebrar o fino lençol da ignorância, mas o quê? Foi uma necessidade? Ou uma regra a bordo que deve ser seguida? Talvez os desaparecidos precisassem apenas de um capitão Duncan, e quem quer que desempenhasse esse papel não importasse mais. Duncan não trouxe essas questões à tona, é claro. Ele está um pouco curioso para saber por que seria ele mesmo e, se o fato de ele estar aqui não foi planejado. De acordo com a suposição geral, não seria melhor encontrar alguém realmente amaldiçoado para comandar um navio amaldiçoado? Uma pessoa assim certamente seria um candidato melhor como capitão e, claramente, ele não está amaldiçoado. Você ainda precisa do seu leal imediato para servi-lo, e o desaparecido ainda precisa de um grande capitão para se dirigir. O que você acha? A voz de Goated veio de lado, soando um pouco expectante e até ansiosa. Duncan virou a cabeça e olhou nos olhos de contas de obsidiana da outra parte. Claro, disse ele com um sorriso. Aí ele se levantou e foi até a porta da sala do capitão. Vou sair primeiro. Você cuida do navio. É claro que seu primeiro imediato de lealdade esperará por você aqui. Desejo-lhe toda a sorte. Goated voltou à sua atitude de lambe-botas como antes com aquele tom alegre. Duncan empurrou a porta para fora do quarto, bloqueando as palavras nas suas costas. Aqui, parado na popa do convés, ele suspirou suavemente e virou-se para ler as letras inscritas no batente da porta, Porta dos Perdidos. Uma sensação de calma e tranquilidade encheu seu coração pela primeira vez. Ele não está mais preocupado em ser exposto, com medo de ser expulso do navio e não está mais preocupado em perder a vida. Estendendo a mão, ele agarrou a alça e gentilmente empurrou para frente, atravessando a névoa escura. De volta à sala do capitão, Cabeça de Cabra sentiu a partida de Duncan ao mesmo tempo. Ele não fez nenhuma cena, apenas sentou-se silenciosamente na mesa de mapeamento enquanto sons sutis de rangidos vinham do navio e de seus itens a bordo. Oh mamãe, ele não ficou bravo, certo? Ele não deveria estar com raiva, ele definitivamente não ficou com raiva, ele não deveria estar. Eventualmente, Goated quebrou o silêncio com uma voz bastante nervosa e ansiosa. Os vários ruídos sutis na sala tornaram-se mais pronunciados. Eu sei, não é que eu tenha que perguntar o nome de 3 a 5 vezes por dia. Mas isso não é para a segurança da viagem. E se de repente voltarmos ao subespaço? Pelo menos estaremos preparados assim. Pare de discutir,
pare de discutir, ainda estou uma bagunça por dentro, se não, você pergunta. Se vocês não pararem de fazer barulho. Vocês também sabem, em todo o navio, só eu tenho boca. A boneca, você não está doente, certo? Como ela poderia saber da situação? Espere, quando vocês ficaram tão bons com ela? É porque vocês estão constantemente brigando e intimidando ela demais. É por isso que vocês estão se sentindo culpados. Ok, todos de volta ao trabalho. Concentre-se na viagem. Quem sabe quando o capitão retornará? Ele pode perguntar sobre o progresso quando retornar. Âncoras, vocês conseguem aprender a remar. Chicotear fornecerá um pouco de energia. Talvez você possa imitar uma hélice encontrada nesses navios a vapor. Ok, tudo bem, finja que não disse nada. Se não, faça com que os dois botes salva-vidas salteiem e empurrem. Ok, fingir que não disse nada. Os vários ruídos na sala do capitão dissiparam-se gradualmente e a escultura de madeira voltou ao seu estado concentrado de conduzir o navio em direção a Plende. Enquanto isso, no mapa nebuloso, o ponto de luz brilhante da cidade-estado estava gradualmente se aproximando cada vez mais. Zhou Ming abriu a porta do apartamento de solteiro e voltou ao seu mundo original. A janela ainda estava envolta em neblina lá fora e tudo permanecia como ele havia deixado. Não há nada fora do comum, apenas a tela do computador brilhando com a mensagem, rede não conectada, aparecendo repetidamente no canto inferior direito. Ele suspirou e caminhou até a prateleira no final da sala. O modelo em miniatura do desaparecido ainda estava quieto na treliça onde ele o colocara pela última vez. Zhou Ming pegou o modelo vívido do navio fantasma, abriu a porta da sala do capitão e espiou para dentro. A mesa de navegação ainda estava vazia e Goated não podia ser visto lá dentro. Zhou Ming pensou um pouco, colocando o desaparecido de volta em seu lugar, depois virou-se para sentar-se à mesa. Ele precisava resolver as informações que havia aprendido. Mas, de repente, seu olhar foi atraído para algo sobre a mesa. A rigor, não, alguma coisa, mas um fenômeno. Ele viu algumas chamas muito pequenas saltando constantemente sobre a mesa vazia. As chamas pareciam pequenas faíscas, sob o contorno dessas chamas fracas e verdes claras, algumas imagens fracas apareciam e desapareciam. Aos poucos, sua expressão ficou séria porque reconheceu alguns dos contornos retratados pelas chamas dançantes. Aquele é um bairro de Plende. Ele podia até discernir alguns detalhes do litoral. O fogo estava aceso e Zhou Ming lembrou-se da ordem que deu à chama quando a enviou para caçar e perseguir aquela coisa, com o guarda-chuva preto. Agora se espalhou por quase todos os cantos da cidade-estado. A presa está em todo lugar. As sobrancelhas de Zhou Ming franziram um pouco. Ele cuidadosamente rastreou e distinguiu a trajetória da propagação, procurando a lei de sua reunião e a direção para a qual eles poderiam convergir em seguida, assim como um caçador rastreando o cheiro de sua presa. Fim do capítulo. Capítulo 194, Transmitir. Vanna voltou aos arquivos mais uma vez. Embora ela não soubesse por que queria voltar para cá, uma sensação inexplicável de discórdia e crise a levou a relembrar os detalhes de vasculhar os materiais aqui. Ela esqueceu algo crucial e não sabia o que. Claro, outra razão para voltar foi que não havia outro lugar para ir. Devido à crescente ligação com os desaparecidos, ela estava agora efetivamente num estado de vigilância constante. Ela ainda é a inquisidora da cidade-estado de Plende, mas apenas porque não havia ninguém para substituir as suas importantes funções no momento. Portanto, ela deve permanecer sempre dentro da catedral, exceto para o comparecimento essencial exigido no exterior. Nessas circunstâncias, a única opção de Vanna era procurar uma distração. Acontece que os arquivos foram uma excelente forma de bloquear as variáveis externas. Ao percorrer os arquivos vazios, apenas as fileiras de estantes pesadas acompanhavam seus passos. No entanto, ela não está sozinha aqui.
Não muito atrás dela, um padre de meia-idade vigiava a senhora com a lanterna na mão, exalando um brilho quente e suave para repelir o mal. Finalmente, Vanna parou na seção que supostamente continha os materiais pertencentes a 1889 e 1885. Ela já havia vasculhado os registros antes, encontrado pistas suspeitas de sacrifícios heréticos esporádicos e, eventualmente, descoberto os arquivos perdidos. Todas essas memórias foram gravadas em sua mente repetidas vezes. Tudo estava perfeito na saga, mas o instinto do inquisidor lhe disse que algo estava errado. O suficiente para fazer a senhora duvidar da própria memória. Vossa Excelência, a voz do padre de meia-idade soou por trás após uma longa demora. Algo está errado, algo está errado. Definitivamente não vim aqui sozinho da última vez. Alguém me acompanhou, mas quem foi? Como se não ouvisse a voz atrás dela, Vanna apenas se concentrou no problema. Mais uma vez surgiu a memória da capela do sexto bloco e da freira falecida. Todos tinham esquecido que aquela área existia, daí a razão pela qual passou despercebida por tanto tempo. Será este o mesmo esquecimento que estou experimentando? Todos esqueceram a mesma coisa daquela capela para que ninguém pudesse tapar o buraco. Mas o que eu esqueci como todo mundo? Quando aconteceu o esquecimento? Vossa Excelência, a voz do padre de meia-idade soou por trás, mas com mais força. Vanna sentiu o poder da tempestade convergindo, e a mão do padre de meia-idade aproximou-se silenciosamente de sua cintura, onde a arma estava no coldre. Há quanto tempo você é administrador aqui? Vanna perguntou de repente. O poder da tempestade se dissipou e o padre de meia-idade baixou a guarda antes de inclinar ligeiramente a cabeça. Já se passaram 7 anos. Estou aqui desde que me aposentei. Você não deveria ser o único administrador aqui, certo? Vanna perguntou novamente. Somos 2. A outra é uma senhora idosa encarregada do plantão noturno. Somos ambos aposentados da Força Guardiã. Como se estivesse conversando casualmente, Vanna continuou a passear entre as estantes. 2 pessoas, você já ficou sobrecarregado de trabalho? Normalmente não. O trabalho de um arquivista não tem muito o que fazer. Geralmente são os estagiários que preenchem e organizam os arquivos de acordo com nossas instruções. Além do raro caso de transporte de materiais perigosos para armazenamento, raramente precisamos nos movimentar. O padre de meia-idade não fez rodeios e explicou a sua carga de trabalho. Se há algo digno de nota, um arquivista deve estar constantemente atento a quaisquer irregularidades. Afinal, somos nós que temos mais experiência, então aqueles mais jovens que nós muitas vezes vêm solicitar nossa visão. Falando nisso, o padre de meia-idade fez uma pausa antes de acrescentar: é claro que ter apenas 2 em rotação de trabalho não é a melhor solução. Se surgir um assunto inesperado, geralmente estaremos em apuros e teremos que acordar o outro para cobrir a mudança. Sempre achei que o número ideal de funcionários deveria ser 3. 3. Vanna murmurou para si mesma e depois perguntou: os arquivos de 1885 ainda não foram encontrados? Sim, ainda não foi encontrado, disse o padre de meia-idade, balançando a cabeça. Depois que você mencionou a situação anormal aqui, imediatamente organizamos uma equipe para verificar todo o arquivo, utilizando centenas de estagiários e clérigos para o trabalho. Infelizmente, não encontramos nada. Vanna assentiu e não disse mais nada. Ela apenas olhou para o padre em silêncio, como se estivesse pensando profundamente, o que despertou um sorriso nervoso da outra parte. Não se preocupe, só me encontrei com aquele capitão fantasma uma vez. Ainda não estou no ponto do delírio. No entanto, avise-me se houver algum comportamento estranho comigo e farei o mesmo. Ainda não perdi meu profissionalismo. Peço perdão, suspirou o padre de meia-idade, já vi muitos camaradas de armas desaparecerem deste mundo devido ao descuido de alguém. Vanna não se opôs a esse conselho e circulou pelo corredor como se procurasse alguma coisa. Então, em transe, ela teve um vislumbre imaginário de uma figura fugaz parada na mesa perto da entrada.
Os olhos do jovem inquisidor quase saltaram ao ver isso, apenas para ver a figura desaparecer na próxima. Excelência, o que você descobriu? O padre de meia-idade percebeu esse comportamento repentino e perguntou. Talvez eu tenha me enganado, não, vamos ver. Vanna começou a andar apressadamente, sem esperar a resposta do outro homem. Ela já havia dado vários passos antes de poder ser seguida e logo estava praticamente correndo até a mesa curva. Não havia ninguém à mesa, apenas uma máquina mecânica à vista, usada para fins administrativos. Vanna deu a volta e foi atrás da mesa para investigar. Lá, ela encontrou algumas peças espalhadas, descartadas aleatoriamente atrás de um defletor na borda da mesa. As peças estavam enferrujadas e parecia que tinham sido descartadas por um número desconhecido de anos. A julgar pela sua forma, parece fazer parte de um cubo mecânico. Por alguma razão, Vanna sentiu um cheiro estranho atingindo seu nariz quando viu esses itens. É o cheiro de graxa mecânica misturada com incenso que foi queimado junto. Essas coisas, quem as deixou aqui? Uma voz confusa pertencente ao padre de meia-idade disse depois de alcançar a lanterna por trás. Há vestígios na mesa. Vanna já havia encontrado outras pistas ao lado das peças, que pareciam um óleo que lembrava vagamente um desenho. Ela sentiu seu coração batendo forte. Então, do nada, um barulho áspero ecoou em sua cabeça, fazendo com que a visão da senhora ficasse confusa entre luz e sombra. No entanto, esse desconforto não só não trouxe pânico ao coração da inquisidora, mas também a fez enlouquecer de excitação. Vanna sabia por que isso estava acontecendo, são as bênçãos da deusa ativando-a, avisando-a. Seja qual for a pista ou verdade que ela procura, está aqui, no arquivo. Cantando silenciosamente o nome de Gomona, a deusa da tempestade, Vanna estendeu a mão para o lado, empreste-me a lanterna. O sacerdote de meia-idade imediatamente entregou a lanterna, que estava inscrita com runas e alimentada com graxa divina como combustível. Aqui está. Vanna pegou-o e aproximou cuidadosamente à luz do tampo untado da mesa. Sob a luz, uma fina fumaça ou névoa apareceu do nada antes de desaparecer rapidamente. Então, ela viu entre as ondulações de luz e sombra, a mancha. Estava escrito com sangue vermelho escuro, como o último esforço inútil de um moribundo para marcar algo na mesa como uma mensagem. Parecia um aglomerado de fogueiras com uma coisa cilíndrica no centro da chama. Não foi nenhum tipo de símbolo sagrado usado pela Igreja da Tempestade, nem uma bênção dada pela deusa da tempestade Gomona. Mesmo assim, Vanna ainda reconheceu o símbolo, acabou sendo a marca dos portadores da chama. Portador da chama? Por que a marca dos portadores da chama está acontecendo dentro de uma igreja da tempestade? Vanna se perguntou em seu coração. Embora os 4 deuses justos estejam de fato no mesmo campo e existam muitas relações de cooperação entre as 4 igrejas, eles ainda fazem parte de religiões diferentes. Os portadores da chama, a capela no 6º bloco, a freira esquecida, o evento esquecido, outro plano escondido sob o mundo real. A respiração de Vanna tornou-se rápida quando ela imediatamente conectou os pontos. Este símbolo era um aviso, a única mensagem deixada pelo defensor esquecido neste campo de batalha solitário. Alguém poluiu a história. O jovem inquisidor exclamou e virou-se para encarar o padre administrativo. No entanto, os arquivos estavam vazios. Desde o início, foi como se ela fosse a única pessoa aqui o tempo todo. Fim do capítulo. Capítulo 195, Desaparecido. Com um estrondo, o garfo de prata na mão de Dante Wayne caiu no prato. Isso assustou a empregada que estava parada ao lado do refeitório parcialmente vazio. Rapidamente se adiantou para perguntar sobre a situação. Senhor Dante. Dante não respondeu à pergunta da empregada, em vez disso, ele ficou sentado atordoado, agindo como se sua alma tivesse sido sugada. Mas o administrador piscou de repente e sua consciência pareceu retornar abruptamente à realidade com a palidez de alguém à beira do afogamento. Senhor Dante, você está bem?
A voz da empregada veio novamente, trovejando nos ouvidos do administrador da cidade. Dante Wayne olhou fixamente para o garfo em seu prato, vendo não apenas os talheres, mas também flashes de imagens do passado. Veio com tanta força que o olho protético de Ruby começou a arder e arder de dor. Do nada, o homem virou a cabeça na direção da empregada e quebrou o silêncio com uma voz profunda e pesada. Vanna mandou alguma notícia? A empregada ficou momentaneamente atordoada antes de responder a este respeitado administrador da cidade: quem é Vanna? No segundo seguinte, a empregada se assustou com o rosto lívido e a aura sombria de Dante. O rosto do homem mudou tão repentinamente que até o ar ao seu redor estava frio e ameaçador. Mas depois de vários segundos disso, o administrador da cidade finalmente controlou sua raiva e manteve um ar calmo antes de dispensar a empregada. Você pode me deixar. Não precisarei de nenhum serviço por enquanto. Quando a empregada um pouco nervosa e confusa saiu do refeitório, apenas Dante Wayne permaneceu sentado à mesa. Ele não se moveu nem se mexeu como se estivesse aqui há 11 anos usando apenas essa postura. Camadas de memórias intrincadas flutuavam em sua mente, e a realidade, de uma dimensão diferente parecia substituir sua percepção através disso, mas Dante não vacilou nem se preocupou. Em vez disso, ele apenas murmurou suavemente as seguintes palavras, como se estivesse rezando: Vanna ainda está viva, Vanna ainda está viva. Mas o homem balançou a cabeça depois de avistar outra figura sentada à sua frente. Era outro ele, pelo menos parecia outra versão de si mesmo. A coisa era uma entidade branco-acinzentada, vestindo as mesmas roupas de Dante Wayne, com a mesma aparência e penteado, e até as rugas nas costas da mão eram as mesmas. No entanto, as características faciais da figura estavam ligeiramente desfocadas e seus olhos nada mais eram do que duas órbitas afundadas preenchidas com um vazio sem fim. Dante olhou silenciosamente para a versão cinza de ele mesmo, e a outra parte também olhou diretamente para ele com um sorriso zombeteiro. Ah, finalmente aparece um buraco no seu coração, meu outro eu. A coisa falou com lábios contorcidos. Dante Wayne congelou, seus olhos agora fixos no reflexo à sua frente. O que você fez? Francamente, não sei. Aconteceu tão de repente que até eu fui pego de surpresa. Uma brecha tomou a iniciativa de se eliminar. A coisa do outro lado da mesa balançou a cabeça. Mas você não quer ver como isso acontece? Vocês não precisam mais suportar a pressão da verdade e não precisam mais se preocupar com as responsabilidades do futuro. Tudo está de volta aos trilhos e a libertação e a tranquilidade eternas aguardam a todos nós. Assim como o desejo que você recebeu, os desejos de todos também serão concedidos. A coisa falou de forma estranha, mas clara, enquanto lentamente se levantava com um sorriso quebrado: eu conheço seu coração melhor do que ninguém. Dante Wayne também se levantou lentamente. Não havia armas na sala de jantar, mas ele sempre carregava consigo uma adaga curta só para essas ocasiões. Ele agarrou a alça e olhou ferozmente para a figura acinzentada. Você é apenas uma sombra vazia do nada. Que direito você tem de julgar o coração da humanidade? Eu sou o reflexo em sua alma trazido à vida pelo subespaço. A figura cinzenta estendeu as mãos apesar da hostilidade demonstrada. O subespaço sabe tudo, inclusive o raso e ridículo coração humano. Vamos, me mate, veja o que acontece. Já fizemos isso muitas vezes no passado. Não faz mal tentar novamente quando as coisas estão chegando ao fim. Mas então, as palavras da sombra cinzenta terminaram abruptamente em um súbito aglomerado de chamas verdes escuras envolvendo seu corpo. Isso não só pegou a sombra desprevenida, mas também consternou e chocou Dante do outro lado da mesa. Um uivo áspero e um estranho som de assobio vieram simultaneamente, e a forte onda de choque quebrou instantaneamente os vidros do refeitório. No entanto, este ruído nunca foi transmitido para o exterior, pois o espaço aqui ficou confinado a outra dimensão. Quanto mais o fantasma resistia, mais o eco reverberava dentro dessas paredes. Até que tudo começou a brilhar em verde. Os desaparecidos.
Estas foram as últimas palavras da boca do fantasma antes de ser extinto. Dante Wayne assistiu tudo com admiração até que uma dor ardente perfurou sua própria carne. É o efeito inverso de ter seu reflexo morto. Ele largou a adaga no chão e se enrolou, sentindo o calor intenso devorar sua própria existência. A dor era angustiante, mas ele não perdeu a consciência quando sua visão avistou as chamas espalhadas vagando por seu corpo em vez de comê-lo. Ele estava confuso, com razão. No entanto, ele está mais confuso do que nunca com o comportamento animalesco de uma chama. É se comportar como um predador que pegou algo nojento, sendo ele mesmo o nojento. Então uma onda de choque intenso sufocou seus sentidos, puxando-o para uma escuridão cada vez menor enquanto a consciência desaparecia. Mas antes disso, ele pôde ouvir vagamente o grito exclamativo de uma empregada e muitos passos caóticos correndo pelo corredor. Depois de perceber que foi pega em alguma coisa, Vanna procurou calmamente o arquivo vazio em busca de vestígios do padre. Durante os primeiros 2 minutos, ela não se moveu para lugar nenhum, não correu nem tentou fugir e não tocou em nada em seu campo de visão. Isso foi para evitar que ela fosse acidentalmente poluída pela fonte dessa ilusão. Só quando ela confirmou que os itens à sua vista eram entidades normais e terminou de proteger sua mente é que ela chegou ao fundo da mesa curva. Lá, ela se abaixou decididamente e apertou um botão embaixo da mesa. Essa é a campainha para soar o alarme, e ela tocou com um toque agudo e ensurdecedor. Feito, Vanna abaixou a cabeça novamente e olhou para a lanterna em mãos. O padre de meia-idade havia desaparecido, mas a lanterna que ele emprestou a ela ainda estava aqui, irradiando um brilho quente com aquela luz auréola. Embora não estivesse escuro no arquivo, a chama criada com graxa ainda carregava as propriedades divinas de repelir o mal. Isso deu a Vanna confiança para circular pela área novamente, não encontrando nada além de si mesma dentro deste prédio. Finalmente, seu olhar caiu sobre as partes espalhadas e as marcas de sangue deixadas na mesa. Ninguém entrou ainda, apesar dos alarmes dispararem. Agora, o jovem inquisidor entendeu por que não foi o padre que desapareceu, foi ela mesma. No momento em que esse pensamento surgiu, Vanna sentiu uma cortina finalmente se erguendo de seu peito. Realidade e mentiras, ambas as versões colapsaram numa só, revelando a verdade sobre o que este mundo realmente era, um inferno flamejante até onde a vista alcançava. E no mar furioso de fogo, uma figura magra e esquelética segurando um guarda-chuva preto estava parada perto da senhora. Você, o guarda-chuva ergueu o braço para apontar para Vanna e falou com voz rouca. Vanna ouviu apenas uma sílaba antes de disparar com sua espada gigante contra o inimigo. O inquisidor não hesitou nem um pouco e desceu com uma mão enquanto carregava a lanterna na outra. No momento em que seu ataque estava prestes a acontecer, ela já havia diminuído a distância para 3 metros. Herege. Fim do capítulo. Capítulo 196, Jogador imprudente. Vanna não reconheceu imediatamente a origem da figura que apareceu de repente na sua frente, principalmente devido ao corpo inteiro da outra parte estar coberto por uma longa trincheira preta, casaco e um grande guarda-chuva preto. Além disso, sua própria consciência ficou brevemente atordoada pelo vislumbre através da cortina, causando a perda momentânea de nitidez. Mas quando o monstro soltou seu grunhido rouco e baixo, quando o hálito sujo e profano da outra parte foi revelado, e quando o contorno poluído e corrupto apareceu entre suas mãos levantadas, ela finalmente o reconheceu. Foi uma heresia, a heresia do Sol Negro. As coisas ficaram muito simples e Vanna adora coisas simples. A pesada espada larga assobiou aterrorizantemente no ar com uma graça suave, e a lanterna sagrada dissipou o hálito impuro enquanto a figura alta de Vanna saltava como uma onda montanhosa. Quando ela finalmente caiu, o ataque trouxe consigo o poder do tsunami, que pegou o inimigo de surpresa devido à forma repentina como surgiu. Então, como um barco quebrado atingido por uma onda enorme, até o guarda-chuva e a pessoa foram divididos em 2 ao meio.
Os restos do herdeiro do sol foram lançados para longe com um barulho audível, deixando um rastro de sangue e sangue coagulado em seu rastro. Mas, ao contrário da carne do herdeiro, o guarda-chuva quebrado caiu no local, expelindo uma série de pedras azuis crepitantes e um respingo de cristais azuis do segmento desconectado. Vanna esmagou o guarda-chuva com o pé assim que conseguiu a abertura. Ela deveria remover qualquer variável desconhecida da luta quando pudesse, porque o corpo dividido do herdeiro do sol já havia começado a se reformar. Não demorou muito, apenas alguns segundos antes que seu inimigo estivesse de pé novamente. Desta vez, porém, a carne mutilada que compunha sua cabeça estava ainda mais feia do que antes, e se contorcia ferozmente com aqueles tentáculos grotescos. Até mesmo seu rugido era mais pronunciado, trazendo uma onda de choque que poderia nocautear uma pessoa normal. No entanto, Vanna estava sorrindo com esse comportamento. A capacidade regenerativa não era igual à invencibilidade. Ela sabia que essa coisa ficou fraca e com muita dor depois de perder o estranho guarda-chuva preto. Amarrando casualmente a lanterna na cintura, Vanna ajustou a postura da espada e caminhou em direção ao monstro com a arma na mão. Mas de repente, pelo canto do olho, ela percebeu uma distorção momentânea das chamas ao lado de uma estante de livros. Anos de experiência em combate e intuição lhe disseram para parar, o que seu corpo fez girando. No segundo seguinte, um tentáculo contorcido saiu do fogo, chicoteando uma folha de metal contra ela como uma bala de canhão. Simultaneamente, o herdeiro do sol ferido tinha acabado de terminar sua regeneração quando se transformou em uma bola de sombra negra escorrendo, disparando 2 tentáculos no pescoço e nas costas da senhora, criando efetivamente um ataque de pinça com seu companheiro oculto. Vanna estalou a língua com o aborrecimento. Ela se virou e ergueu a espada para lançá-la primeiro como um projétil, lançando a bola sombria diretamente no centro como resultado. Ele prendeu o inimigo na parede mais próxima com a força de sua espada e causou outro impacto. Simultaneamente, Vanna não se esqueceu de pegar o projétil de aço que já estava em seu rosto. Com um beliscão tão rápido que deixou uma imagem residual, a senhora pegou o metal escaldante com 2 dedos e deixou apenas alguns centímetros de espaço entre a pele. Parece que vocês são os responsáveis por isso. Como se não sentisse dor, Vanna rasgou casualmente o pedaço de aço ao meio e jogou-o de lado. Ao mesmo tempo, ela acenou para que sua espada retornasse, invocando-a com uma força invisível que também trouxera a bolha contorcida de escuridão. Com um movimento da mão direita, Vanna jogou casualmente o monstro pregado em sua espada no chão. Então, sem olhar para trás, ela deixou o monstro em rápida regeneração e avançou, deixando apenas uma frase atrás: "Você fica aqui e se regenera, eu purificarei seu cúmplice primeiro." A carne e o sangue rastejantes que foram perfurados pela espada gigante perderam a proteção do guarda-chuva preto. Mesmo que ela deixasse o monstro fazer suas próprias coisas, ele seria muito mais fraco e lento demais para tentar qualquer coisa. Sabendo desse fato, a Inquisidora agora mudou seu foco para a estante em chamas que lançou o ataque furtivo à distância, um segundo herdeiro do sol. Vendo sua posição descoberta, a segunda sombra parou de se esconder e avançou para longe das chamas. É igual ao primeiro, alto e magro, com uma série de tentáculos se contorcendo para fora do longo casaco. A coisa estava rosnando palavras repugnantes para a Inquisidora, amaldiçoando-a para não se aproximar mais. Medo, raiva, confusão, parece que eles também têm reações emocionais, não apenas um grupo de corpos divididos, que não tem uma mente completa como muitas pessoas pensavam, Vanna disse calmamente enquanto caminhava para frente. Ela não se esqueceu de tomar cuidado com mais ataques furtivos e, como forma de combater os rugidos blasfemos do monstro que poderiam afetar sua mente, ela começou a falar com ele e também a contra-atacar. A escória dos herdeiros do sol, já que você está aqui, significa que pelo menos um dos herdeiros do sol está por perto, onde? Nas profundezas do mar de fogo? Fora da igreja? Ou, o monstro lançou um ataque antes que a senhora pudesse terminar, enviando um tentáculo pela lateral para cortar o pescoço de Vanna.
Claro, isso não funcionou porque o Inquisidor está pronto para isso. Com um simples passo lateral, ela casualmente evitou o golpe e agarrou o tentáculo cheio de espinhos para liberar uma habilidade própria, uma onda de choque vibratória que ela usou em seu sonho com Duncan. Aspas. Foi naquele incêndio de 1889. Ou naquela capela de 1885. A ponta do tentáculo na mão de Vanna explodiu primeiro em uma nuvem de sangue, depois o ramo principal do apêndice explodiu também, espalhando-se como uma praga no corpo principal da sombra. Só quando um terço da figura da sombra desapareceu é que ela foi interrompida, o que foi bom para Vanna, já que é tempo suficiente para ela avançar. Erguendo sua espada gigante, ela balançou-a como uma clava na cabeça do monstro. Com um grande estrondo, o rugido do monstro parou abruptamente e voou para longe como um pedaço de carne imundo. Ele pousou próximo aos restos do primeiro herdeiro do Sol que havia terminado parcialmente de se regenerar em sua forma magra e esquelética. E como antes, os tentáculos imitavam o formato de um sobretudo preto que está sendo usado essencialmente como uma forma de concha protetora. Satisfeita consigo mesma, Vanna se aproximou casualmente dos dois agressores e olhou para eles com ar condescendente. Embora eu não saiba por que o Sol Negro conseguiu se misturar à poluição da história, e não sei o que seu corpo principal preparou para mim, mas uma coisa é definitivamente verdade. Vou lutar com todos vocês aqui para ver se vocês são realmente infinitos. Ou eu mato todos vocês, ou provarei minha lealdade e fé à deusa. Com uma espada larga erguida, o som de cortes meticulosos continua. A ideia de Vanna era simples: os herdeiros do Sol têm poderosas habilidades regenerativas, mas não importa quão poderosa fosse sua regeneração, ela não é invencível. Enquanto a recuperação consumir suas forças, não será um problema a ser resolvido. Não há problema em fazer pequenos cortes cuidadosos, se não funcionar, ela sempre pode cortar duas vezes. Shirley abriu os olhos depois de um sono pesado, encontrando um teto desconhecido e a fraca luz do sol entrando pela janela próxima. A cama sob seu corpo era confortável e a colcha tinha um cheiro fresco e seco. Esse tipo de aridez era difícil de encontrar nas favelas porque os canos mais antigos e os esgotos assoreados estavam sempre reunidos nessas vielas esburacadas. Mesmo que pendurássemos a colcha para secar, ela apenas absorveria mais cheiro de esgoto no tecido devido à sua proliferação no ar úmido. Shirley ficou deitada em silêncio na cama, relutante até mesmo em se virar devido à sensação reconfortante. Mas no final, ela se apoiou com as duas mãos para olhar em volta. Nina não estava mais no quarto e, com base no ângulo da luz do sol que entrava pela janela, provavelmente já era meio-dia. Cachorro, Shirley chamou suavemente, há quanto tempo estou dormindo? A voz de cachorro soou imediatamente em seu coração, são pelo menos 10:30 agora, talvez 11. Você adormeceu diretamente na cama depois de comer e tomar banho ontem. Então, pelo menos por 12 horas, isso é normal depois de gastar tanta energia. Shirley ainda estava um pouco atordoada agora. O que aconteceu ontem parecia um sonho, flutuando em sua cabeça com segmentos surgindo sem intenção, o que levaria tempo para resolver e confirmar o que é real e fantasia. Então ela levantou a cabeça e olhou para o canto da sala. Uma caixinha simples estava silenciosamente ali. Isso é tudo para ela nos últimos 10 anos. Ela e Dog são tudo. Nós realmente, nos mudamos para cá, murmurou Shirley, é como um sonho. Não diga isso, ainda estou em pânico agora. O Sr. Duncan está cozinhando na cozinha, e nem me atrevo a pensar no que ele poderá servir à mesa mais tarde. Cachorro, por que você tem uma opinião tão grande sobre a comida daqui? Você já disse isso mais de uma vez. Ah, não pergunte. Ao ouvir as reclamações de Dog, Shirley de repente caiu na gargalhada. O sol está tão lindo hoje. Fim do capítulo. Capítulo 197, Dia ensolarado. O sol brilhava forte do lado de fora da janela, e o tempo horrível anterior parecia um sonho distante agora.
Os únicos vestígios daquela tempestade seriam a água deixada no parapeito da janela e o chão molhado nas ruas. É um bom dia para tirar uma soneca à tarde. Mas Shirley dormiu o suficiente. Na verdade, ela nunca havia dormido tanto tempo de uma só vez, e seu estômago roncava um pouco, o sinal para se levantar. Ao contrário de uma criança normal, Shirley tinha algumas lembranças bastante desagradáveis de estar deitada na cama com fome no estômago. Foi quando ela ainda era muito jovem depois de perder os pais, no primeiro inverno daquele ano. Ela não tinha ninguém para ajudar além de Dog. O tempo estava frio e nevava lá fora, e a pequena cabana que ela encontrou para passar a noite vazava. Sendo uma criança faminta e precisando desesperadamente dormir, ela teria morrido por causa da geada sem ajuda. Felizmente Dog estava lá, fazendo-lhe companhia e acordado. Adormecer com fome durante uma noite tão fria de inverno a teria deixado morta. Shirley, você está acordado? Eu ouvi movimento. Foi a voz de Nina que veio do corredor depois que Shirley terminou de trocar de roupa. E eu estou acordada. Shirley gaguejou em busca de uma resposta à voz. A porta foi aberta e Nina, vestindo camisa branca e saia marrom claro, entrou valsando com um sorriso. Você dormiu tanto. Como você está se sentindo agora? Suas costas ainda doem? O que aconteceu com a ferida? Deixe-me ver, deixe-me ver. Eu gastei muita energia, então dormi um pouco mais do que o normal. Estou bem, sério. Shirley tentou se esquivar da excessivamente entusiasmada Nina para não disponível. Diante dessa garota infinitamente enérgica, é melhor se submeter do que resistir. É apenas uma pequena lesão. Eu sou muito resistente e, você está me fazendo cócegas, não fique coçando, haha. Está realmente curado. Nina finalmente soltou Shirley, que havia pulado para o lado com cara de quem estava fugindo de um predador. Ainda era uma ferida tão grande ontem à noite, e agora não só desapareceu, mas nem sequer sobrou uma cicatriz. Como você fez isso? Eu não te contei antes. Eu vivo em simbiose com um demônio das sombras. As características do cachorro são um corpo forte e capacidade regenerativa. Shirley ajeitou o vestido. O que ela usava ontem foi destruído na batalha, então o que ela usava era um diferente resgatado dos escombros. Na verdade, minha capacidade regenerativa pode ser um pouco mais forte, mas cachorro disse que estou desnutrido, então minha capacidade regenerativa está reduzida. Então você tem que comer bastante aqui. A comida do tio é excelente, disse Nina imediatamente. Então fazendo uma cara curiosa, vocês são todos assim, quero dizer, todo mundo com um demônio das sombras é tão poderoso. Especificamente, depende do tipo de simbiose demoníaca que eles têm. Os poderes de um cão negro são força e regeneração, bem como um certo aumento na percepção. Também somos mais resistentes à poluição espiritual. De qualquer forma, existem muitos tipos de demônios das sombras com habilidades diferentes. Não conheço todos eles, apenas que são todos únicos à sua maneira. Shirley parou de repente com a menção, sua expressão ficando mais severa ao encontrar o olhar de Nina. Falando nisso, sugiro que você não conheça, envolva-se muito neste campo. Você já deve saber que em circunstâncias normais, aqueles que coexistem com os demônios das sombras são os loucos da seita Aniquilação. Eles são diferentes de mim e seus demônios não são iguais aos do cachorro. Eu sei, não sou uma criança. Nina acenou com a mão rapidamente, ainda incapaz de esconder sua curiosidade, mas você viu algum outro simbionte demoníaco? Quero dizer, aqueles crentes na Aniquilação. Eu não vi nenhum, e não quero ver nenhum. Já é nojento o suficiente ouvir a descrição que Dog me deu, e se eu os encontrar, com certeza irei. Vou denunciá-los às autoridades, disse Shirley com a testa franzida. Nina, você tem muitas perguntas hoje. Você não perguntou tanto quando conheceu Dog antes, então por que mudou de ideia de repente? O que aconteceu na escola hoje? Você vai morar na minha casa de agora em diante. Claro, preciso saber mais sobre você. O tio disse que sua casa foi destruída por uma explosão de gás, então você não tem outro lugar para ir, Nina disse com uma cara séria.
Em seguida, agarrando a mão de Shirley para trazê-la para fora, além disso, a escola está de férias. Tenho 2 meses de férias agora, você não sabia? Como eu sei? Eu nunca fui à escola antes, Shirley murmurou inconscientemente enquanto já era arrastada para fora da porta. Mesmo à distância, as meninas podiam sentir o cheiro inebriante de comida flutuando no ar. O senhor Duncan não está aí. O tio desceu para o primeiro andar. Ele disse que precisava entreter alguém primeiro, então vamos comer primeiro no segundo andar, explicou Nina enquanto puxava Shirley em direção à porta da cozinha. Mas então ela rapidamente se virou para o banheiro depois de se lembrar de algo. Ah, certo, lave as mãos e o rosto antes de comer, caso contrário, o tio vai reclamar de novo. Shirley literalmente se tornou uma boneca neste momento, sendo arrastada para a esquerda e para a direita sem ter voz na sua escolha. É quase abusivo se alguém observa suas travessuras. No entanto, é um bom tipo de abuso, do tipo que só é encontrado em um lar acolhedor e com pessoas por perto. Ao mesmo tempo, próximo ao balcão do primeiro andar da loja de antiguidades, Duncan explicava algo para a pessoa à sua frente. É uma jovem com um vestido longo delicado e elegante. Ela tinha longos cabelos loiros com uma aparência digna e bonita. Senhora loira bonita e digna, não. Alice de peruca, sim. Aspas. É basicamente isso. Há muito bom senso que você precisa conhecer na sociedade humana, mas a parte mais básica é o que eu lhe contei. Com o seu escopo atual de atividades, deve ser suficiente. Basta primeiro se familiarizar com a loja e seus ocupantes. Como limpar e cumprimentar os clientes quando eles chegam. Duncan finalmente terminou de explicar em que prestar atenção, mas ainda parecia desconfortável com a sorridente garota loira sentada à sua frente. Você se lembra do que eu te ensinei no navio antes? Lembre-se, eu lembro. Alice assentiu vigorosamente. Então, com a mesma rapidez, ela reduziu a velocidade de seu aceno para retratar uma senhora elegante. Não se preocupe, lembro-me claramente. Sim, o aceno deve ser pequeno. Parece que você pelo menos se lembra dessa parte. Duncan exalou e revisou a aparência de Alice para confirmar os últimos detalhes. O longo cabelo prateado original estava coberto com uma peruca dourada, leve maquiagem aplicada para ajustar os detalhes de sua aparência e a metade inferior do rosto coberta com um véu para evitar que outros a reconhecessem. Quanto às articulações, ela também usava um anel no pescoço para cobrir essa área e usava longas luvas brancas para esconder os braços. Isso camuflou efetivamente quaisquer articulações que pudessem aparecer. Claro, ainda é possível que alguém perceba a estranheza na aparência de Alice se conhecesse a rainha gélida pessoalmente, mas as chances de isso acontecer eram insignificantes. Rhaenora era uma rainha há meio século. Pelas chances de alguém de Frost visitar Plend, depois vir para a Cidade Baixa e visitar a loja de antiguidades de Duncan, isso é efetivamente impossível em termos de probabilidades. Duncan não pôde deixar de suspirar pela sua própria engenhosidade. Na verdade, ele inicialmente planejou esperar um pouco mais para deixar Alice embarcar na cidade e ver o mundo. Mas quando ele verificou esta boneca pela última vez, ele a viu chorando constantemente ao longo do convés do desaparecido, olhando para longe como uma criança entediada sem nada para fazer. Não importa o quão firme ele estivesse em permanecer seguro, forçar alguém a não fazer nada equivalia à tortura. Duncan não era nenhum monstro. Então, aproveitando a abertura enquanto Nina e Shirley ainda estavam comendo no andar de cima, ele agarrou-a e fez com que ela transportasse Alice do navio pela primeira vez. E com a mesma rapidez, ele se arrependeu imediatamente da decisão. A boneca pulou instantaneamente para a vitrine e encostou o rosto no vidro como um bufão, perguntando isso e perguntando aquilo o que quer que ela visse se movendo lá fora. Mesmo agora, enquanto conversava, Alice se mexia e virava de um lado para o outro sem olhar nos olhos dele como uma criança intrometida. Fim do capítulo. Capítulo 198, o primeiro dia de Alice no mundo. Duncan ficou um pouco assustado com a maneira como o boneco o encarava.
Então, depois de se acalmar por alguns segundos, ele finalmente não pôde deixar de perguntar franzindo a testa, o que você está olhando? Alice foi honesta, olhando para você. Duncan agora ficou confuso, o que há de tão interessante em mim? É a primeira vez que vejo você falando assim, disse Alice, incrédula. Embora você tenha dito antes que eu tenho outro corpo e identidade aqui, ainda acho incrível quando vejo isso. Capitão, sua aparência é completamente diferente daquela do navio, não tão alta ou sombria. Você parece uma boa pessoa. Os olhos de Duncan se arregalaram ao ouvir isso, e antes que ele pudesse falar, Alice acrescentou apressadamente, eu não deveria caluniá-lo, capitão. Quantas vezes eu já disse isso? Não aprenda coisas aleatórias com Goated. Elogiar os outros como pessoas boas não é calúnia, é o mesmo para mim também. Duncan olhou para o idiota à sua frente, sentindo um aneurisma cerebral se formando, e você esqueceu o lembrete. Você não pode chamar, capitão, deste lado. Você tem que me chamar de senhor. Duncan ou senhor, lojista, entendeu? Alice encolheu a cabeça. Eu me lembro de cá. Senhor, lojista. Por que você simplesmente não liga para o senhor? Duncan suspirou cansado, pelo menos você ainda está familiarizado com este nome, e a probabilidade de chamá-lo de errado é relativamente baixa. Ok, senhor. Duncan. Alice baixou a cabeça apressadamente e concordou, apenas para ouvir Duncan, desamparado, lembrando-a no meio do caminho, não abaixe a cabeça, caso contrário, sua cabeça cairá novamente. Se você abaixar a cabeça à vista de todos, sua jornada para a cidade-estado terminará. Alice concordou com um zumbido, mas depois franziu a testa. Parece que ouvia-a murmurar uma frase semelhante à que você acabou de dizer. O que ela disse? A cabeça, a coroa vai. Você tem uma coroa na cabeça? Duncan olhou furioso. Você tem uma peruca na cabeça e é mais forte que a sua cabeça. Alice pensou um pouco e deu uma risadinha, Então, após 2 segundos de silêncio, a boneca começou a atuar novamente. Capitão, posso tocar no seu rosto? Duncan parecia confuso. Não me importo, mas por quê? Alice já havia começado com ele quando ouviu as palavras, não se importe. Parecia que depois de deixar a majestosa concha principal do Capitão Duncan, a ousadia da boneca havia aumentado sem precedentes. Ela deu um passo à frente e beliscou a bochecha atual de Duncan, fazendo olhos de surpresa ao fazê-lo. Tão incrível! É real! Quando eu estava no navio, você parecia ter sido esculpido em pedra com aquele rosto. Duncan ficou extremamente surpreso por dentro e quis se libertar daquelas mãos. Já terminou. Antes que suas palavras pudessem terminar, ele ouviu 2 passos rápidos vindos da direção da escada. São Nina e Shirley, com a primeira gritando agradavelmente, tio, acabei de comer com a Shirley. O que você está fazendo aqui? Duncan virou a cabeça como um robô, mostrando a cara estranha de alguém sendo pego em uma situação embaraçosa. Então, o que há de tão embaraçoso? Alice ainda estava com as mãos no rosto do homem, criando assim uma cena bastante agitada de 2 parceiros tentando. Por que você parou de repente? Shirley pergunta depois de bater a cabeça nas costas da amiga. Alice imediatamente retirou as mãos durante a interrupção, cruzando ambas as mãos no colo para assumir uma postura digna de uma senhora da era vitoriana. Enquanto isso, Nina ficou tão em estado de choque que não conseguiu processar a imagem. Há uma senhora linda em sua casa e uma loira elegante que provavelmente é da cidade alta. Cachorro, olhe rapidamente, quem está sentado em frente ao senhor? Duncan, ela é humana? Você pode vencê-la? A voz do cachorro hesitou por um longo tempo antes de chegar, soando extremamente cautelosa. Não consigo ver claramente através dos seus olhos, mas quanto mais você olha para ela, menos ela se parece com uma pessoa. Não sei se consigo ganhar. Independentemente disso, definitivamente não lute com ela. Agora Shirley ficou chocada. Por quê? Você nem consegue ver o que ela é, então por que está com tanto medo?
Você é burro. Ela realmente se atreve a beliscar o rosto do senhor. Duncan. A voz de cachorro soava tão covarde que chegava a ser dolorosa. Só esse fato já é suficiente para colocá-la no nível de ser capaz de nos ensopar, e não qualquer ensopado, do tipo onde eu vou cortar a lenha para o fogão. Aspas. Cachorro, você é muito constrangedor, sabia disso? Eu chamo isso de saber quando ser o cachorro morto. Você sabe quantos seres humanos passam a vida inteira dominando a arte da sobrevivência. Shirley não queria mais falar com Dog porque é muito humilhante. Enquanto a dupla conversava sobre sua conexão mental, Nina já havia chegado antes do tio e da loira. Tio, quem é essa senhora? Nina perguntou curiosa e inconscientemente olhou para Alice de lado com surpresa e especulação em seu coração. Oh, bom momento. Deixe-me apresentá-la. Duncan tossiu levemente para aliviar o constrangimento agora. Então, com um rosto calmo, ele levantou um dedo. O nome dela é Alice. Lembra do que eu disse antes sobre conseguir ajuda na loja? Ela estará trabalhando aqui. Depois disso, ele imediatamente apontou para Nina e Shirley. Esta é minha sobrinha, Nina, e esta é Shirley, que viverá aqui temporariamente por enquanto. Olá, Alice imediatamente tomou a iniciativa de cumprimentar as meninas. Desta vez ela se lembrou do lembrete de Duncan e parou de brincar. Porém, seu gesto apenas fez com que a boneca parecesse mais nobre, mostrando um nível indescritível de elegância encontrado apenas em quem tem uma educação elevada. Primeiro encontro das meninas, mal entendido épico. Você. Olá. Nina engoliu em seco nervosamente, acenado para Alice como se seu jeito negligente fosse ofender o outro lado. Prazer em conhecê-la. Shirley também não perdeu tempo e seguiu de perto dizendo olá. Ela também estava um pouco nervosa, mas seu nervosismo vinha mais do que Dog disse antes. Olá, eu também estou feliz. Então a cena congelou, com rostos tensos de ambos os lados. Shirley e Nina não sabiam como continuar. Na cabeça deles, o que quer que dissessem só desagradaria esse personagem elegante que claramente não é da Cidade Baixa. Enquanto isso, Alice tinha ideias ainda mais simples, sua mente estava em branco neste caso. Felizmente não é mingau como em algumas ocasiões. Felizmente, Duncan esperava esta situação. Ao ver a cena fria dos dois lados, ele sabia o que estava acontecendo e imediatamente quebrou o silêncio com uma tosse leve. Shirley, como está seu ferimento? Enjoo. Minha lesão está completamente curada. Shirley demorou um pouco antes de reagir, então rapidamente se levantou e respondeu à pergunta de Duncan como um relatório. E eu comi muito agora há pouco. Não estou mais com fome. Eu não te perguntei isso, mas se você gostou da refeição de hoje, é bom ouvir isso. Duncan sorriu e acenou com a cabeça. Passe os próximos 2 dias reabastecendo seu corpo. Farei algo nutritivo para restaurar sua vitalidade. Nina, você tem algum plano para hoje? Vou levar Shirley para fazer compras na vizinhança, disse Nina imediatamente. Ela precisa de roupas e sapatos novos. Falando nisso, ela se virou para explicar o que queria dizer. Isso foi para evitar que a amiga se ofendesse. Este é um presente de reunião para você e é rude não aceitá-lo. Shirley ficou sem saber o que dizer por um tempo. No final das contas, a pobre criança só conseguiu acenar com a cabeça. Ok, desde já obrigado, e senhor. Duncan acenou com a cabeça com um sorriso. Então não vá muito longe e volte antes do anoitecer. Shirley, você é responsável por proteger Nina. Shirley imediatamente endireitou as costas e respondeu com uma voz militar que assustou Nina. Sim, senhor. Depois, as duas meninas se despediram de Duncan e Alice, dirigindo-se para a porta principal com Nina ainda murmurando enquanto caminhava. Por que você gritou tão alto? Isso me assustou, tio. Meu tio não é assustador. Eu estou sendo educado. Tenho aprendido a ser educado ultimamente. Ouvindo o murmúrio das meninas, Duncan não pôde deixar de sorrir antes de se voltar para Alice. Por que você está olhando para mim de novo? Senhor, Duncan, você é muito diferente aqui do que no navio.
Alice olhou para Duncan muito séria, muito mais cordial do que no navio. Ok, não se preocupe com coisas sem importância, Duncan sorriu impotente. Claro, ele sabia por que Alice se sentiria assim, já que ele estava realmente tenso no navio. Mesmo que ele tivesse relaxado no período recente, não foi tão livre como no lado da cidade-estado. Mas ele não se incomodou com esse assunto e rapidamente mudou o assunto para outro lugar, dizendo: vamos falar sobre você primeiro. Você não tem identidade legal, então é melhor não ir à cidade alta para chamar a atenção. Primeiro pedirei que você ajude na loja de antiguidades durante este período. Isso permitirá que você se adapte ao ambiente e, por outro lado, também poderá me ajudar a fazer algo enquanto estou fora. Como cuidar dos clientes atrás deste balcão? Espere, de repente pensei em algo. Com uma expressão estranha, Duncan parou e olhou para o boneco diante dele. Você sabe sobre dinheiro? O rosto de Alice estava cheio de curiosidade. O que é dinheiro? Duncan. Fim do capítulo. Capítulo 199, A vigilância dos historiadores. Duncan sentiu que havia sido descuidado. Ele só pensava na falta de bom senso de Alice para viver no mundo humano. O que ele não levou em consideração foi a extensão dessa ignorância. E pensar que Alice nem sabia o que era dinheiro. Nesse caso, como ela poderia ajudar na loja? Mas então é bastante razoável se ele pensasse sobre isso. Afinal, a senhora não precisa gastar dinheiro deitada dentro do caixão. A IGH, enquanto Shirley e Nina estão fora, é melhor eu continuar a compensar as aulas com você, Duncan suspirou ao ser forçado a desistir de seus planos para a tarde. Em primeiro lugar, devo informá-lo sobre as coisas mais básicas do mundo humano, como a moeda. Ele fez uma pausa e suspirou novamente. Agora que penso nisso, realmente tenho que abrir uma aula de estudo com você e Shirley. Shirley, a baixinha de agora, certo? Alice imediatamente mostrou um rosto cheio de alegria, como se estivesse feliz por conhecer alguém novo. Eu ouvi você dizer que ela é igual a mim. Como se chama mesmo? Analfabeto? Não é algo para ficar feliz. Duncan bateu na mesa, e até Shirley é melhor que você. Pelo menos a garota sabe como fugir da passagem de ônibus quando anda de carona. Alice, o que é evasão tarifária? Duncan. Reticências. Heidi espirrou forte depois de sentir um arrepio percorrer sua pele. Levantando-se para fechar a janela da sala, a médica fungou e murmurou uma reclamação contra a mudança do tempo. Então, com um olhar preocupado, ela olhou para o pai, que estava sentado atordoado na mesa de centro próxima. A escola estava encerrada por causa das férias. Normalmente, seu pai passaria os próximos 2 meses visitando as principais bibliotecas para matar o tempo durante os meses de outono, mas Morris estava agindo de forma estranha e letárgica hoje por algum motivo. Papai tem agido assim desde que voltou da loja de antiguidades do senhor Duncan. Ele nem foi para o escritório quando voltou. Aconteceu alguma coisa durante sua visita? Você está bem? Heidi finalmente não se conteve e se abaixou para perguntar preocupada: você não está se sentindo bem? Depois de perguntar 2 vezes seguidas, Morris finalmente ouviu a voz da filha. Levantando rapidamente a cabeça, o velho historiador sentiu o zumbido diminuir um pouco antes de acenar com a mão. Estou bem. Você não foi à igreja ou à prefeitura hoje? Também não foi à clínica. Já concluí as obras da igreja e da prefeitura. E a clínica está fechada hoje. As sobrancelhas franzidas de Heidi não se afrouxaram após a resposta. Lembro que você já me perguntou isso esta manhã. Certo, esqueci. Morris bateu levemente na têmpora e disse com alguma hesitação. Ele sabia que não estava em ótimo estado. O homem sabia disso. No entanto, ele também não conseguiu explicar isso para sua filha. Afinal, revelar a existência de uma sombra subespacial escondida na cidade era um grande problema. Isso poderia irritar o Sr. Duncan e poluir a mente de Heidi no processo. O zumbido baixo soou em sua cabeça novamente ao ouvir o nome de Duncan, o que interrompeu a linha de pensamento de Morris.
Mas logo o barulho diminuiu após uma picada, permitindo que sua linha de pensamento se estabilizasse pela segunda vez. Ruído de estática, consequência de voltar daquela loja de antiguidades. Morris sabia que deveria estar grato por poder manter sua vida e sanidade. Sim, ele ainda apresenta alguns sintomas de loucura crítica, mas depois de alguma autoavaliação, Morris tinha certeza de que o problema diminuiria por conta própria após algum descanso. Mas antes que os sintomas desapareçam completamente, ele terá que continuar preocupando Heidi assim. Morris franziu a testa de repente, lembrando que sua filha era uma psiquiatra brilhante, ela não poderia continuar a notar seu estado mental. Você conversou com o Sr. Duncan sobre alguma coisa ontem? Sinto que você sempre esteve distraído quando voltou, a voz de Heidi veio novamente. Alguns temas da área do conhecimento, conhecimentos muito profundos. Morris não conseguiu suprimir a informação sobre a roda do sol rastejante em sua mente, relembrando a notícia do que o Sr. Duncan revelou sobre a situação atual do Sol Negro. A informação agia como se tivesse vontade própria, vagando por sua cabeça como um parasita tentando devorar seu cérebro. Isso está consumindo bastante minha capacidade intelectual, então ainda não consegui descobrir. Não se preocupe comigo, de qualquer forma, não vamos falar sobre esse assunto. O que aconteceu com o encontro com seu amigo? Você não disse que iria ao teatro no seu dia de folga. Heidi ficou chocada. Amiga? Não me lembro, com qual amigo marquei consulta? Tem certeza que sim? Eu cometi um erro? Morris esfregou as têmporas. Por alguma razão, ele de repente sentiu suas têmporas latejarem, como se um transe tivesse tomado conta de sua mente. Mas eu me lembro claramente de você dizendo que havia um amigo no dia anterior. Qual o nome dele? Um homem muito alto e alguém que conheço. O latejar em sua têmpora começou a irritar Morris, fazendo-o bater suavemente em sua cabeça com o punho. A ação de seu pai naturalmente alarmou Heidi, que inicialmente ficou apenas intrigada, mas agora está em pânico. Agachando-se para segurar a mão do velho historiador, você está bem? É uma dor de cabeça. Você quer, devo lhe dar um relaxamento hipnótico ou calmante. Ou encontre outro médico. Não preciso de médico, não preciso disso, Morris acenou com a mão vigorosamente. O barulho em sua cabeça voltou novamente, mas desta vez foi diferente da anterior. Ao contrário de antes, o som parecia tentar desesperadamente transmitir alguma informação, despertando algo desesperadamente. É como se outra consciência tivesse despertado em sua mente. Essa consciência ainda era sua, mas tinha um desvio sutil de seu pensamento atual. Eu só preciso lembrar de uma coisa muito importante. Heidi, você tem uma amiga, ouça, você tem uma amiga muito importante. A preocupação e o nervosismo no rosto de Heidi tornaram-se cada vez mais severos. Ela apertou com força a outra mão de Morris, e suas palavras já estavam cheias de um poder calmante por reflexo. Claro que tenho amigos, mas de qual você está falando? Morris não conseguia mais ouvir as palavras de Heidi. Um estrondo repentino rugiu em sua cabeça, que foi a liberação momentânea de todo o ruído comprimido de uma só vez. Então, a estática que assolava seu pensamento desapareceu completamente, com muitas lembranças estranhas fluindo para as profundezas de sua consciência. Ele entrou em transe e viu coisas, um gigante, cheio de luz estelar, retorcido e fundido por espelhos esmagados, e então ele viu as chamas verdes, que queimaram a névoa que nublava sua cabeça. Desta vez, ele não perdeu a sanidade ao presenciar o gigante, pelo contrário, a impressão deu-lhe forças para romper a cortina invisível que bloqueava a sua visão até agora. Onde está Vanna? Morris de repente levantou a cabeça e olhou nos olhos de Heidi. Heidi ficou chocada. Quem é Vanna? Inquisidora da cidade-estado, uma de suas melhores amigas, sobrinha do administrador Dante, Morris disse lentamente. Sua respiração se estabilizou e seus olhos retornaram à antiga profundidade e nitidez.
Neste momento, existiam duas memórias muito diferentes em sua mentalidade, uma claramente identificável e reconhecível, a outra distante e desconhecida. Imagine dois pergaminhos históricos dispostos lado a lado, é isso que está acontecendo com ele. Você não se lembra, não é? Heidi hesitou. Eu não sei de quem você está falando, mas seu estado me preocupa. Não se preocupe comigo. Estou em muito boa forma agora. Além disso, não é comigo que devemos nos preocupar, é com Vanna. Morris levantou-se de repente, sua expressão mais séria do que nunca. Heidi, um grande problema pode estar acontecendo em nossa cidade. Temos que agir. Heidi subconscientemente se levantou e pôde sentir o espírito de seu pai retornando novamente. Por quê? Ela ainda não sabia o que. Ação. Que ação? Vá para a catedral principal, vá até o bispo Valentini, diga a ele, Morris disse rapidamente, mas parou no meio do caminho. Depois de pesar o que deveria ser dito, ele balançou a cabeça nervosamente. Não, o acidente de Vanna também pode ser porque ela percebeu a verdade. Encontre o bispo Valentini. Diga-lhe que você está buscando asilo, o mais alto nível de asilo. Diga-lhe que obriguei você a fazer isso, que o mais eminente historiador de Plende obrigou você a fazer isso. Não diga mais nada além disso. Heidi ouviu atordoada. Ela sentiu que algo perigoso e urgente poderia estar acontecendo, coisas que não poderiam ser ditas abertamente. Controlando a vontade de perguntar, ela se preparou de acordo com as instruções do pai. E você? O que você vai fazer, pai? Ela pergunta depois de ser surpreendida por Morris tirando o casaco do cabide. Vá ao antiquário, disse Morris em voz profunda. Fim do capítulo. Capítulo 200, Interceptação. Obviamente ainda estava ensolarado pela manhã, mas agora o céu estava sombrio por algum motivo. Nuvens cinzentas e neblina cobriram Plende de cima a baixo, deixando as torres do sino e uma chaminé ao longe parecendo estruturas de tinta preta. Dois carros saíram da mansão da família Underwood sob esse clima, um seguindo direto pela avenida em direção ao centro da cidade, enquanto o outro desviou para a rua lateral da Cidade Baixa. Morris sentou-se no banco do motorista e dirigiu o veículo com cautela pelas estradas, enquanto monitorava constantemente o tempo lá fora. O céu ficou ainda mais escuro do que agora, e a caótica corrente descendente fez com que tudo se agitasse e uivasse com uma sensação de estranheza. Isso perturbou o velho historiador interior. Pelo que ele lembra, a última visita ao antiquário foi exatamente assim, mau tempo. Erguendo a mão direita e dando tapinhas na cabeça para se refrescar, Morris olhou para a série de pedras em seu pulso usando o canto do olho. Entre os nós intrincadamente estruturados, restavam apenas 4 pedras coloridas. Essas pedras divinamente abençoadas brilhavam levemente na clarabóia grogue, carregando uma atmosfera que acalmava sua alma. A proteção de Lahren permite que os estudiosos salvem temporariamente suas vidas diante de conhecimentos incompreensíveis, mas o uso tinha utilidade limitada diante de entidades verdadeiramente perigosas. Morris não sabia o que o esperava em seu destino final ou se as pedras poderiam protegê-lo como as anteriores, mas mesmo assim decidiu ir. Contanto que você controle sua curiosidade, contanto que você não abra seus verdadeiros olhos, contanto que você não observe o Senhor Duncan e todas as coisas ao seu redor, você está seguro, Morris. A sombra subespacial é amigável. Contanto que você não ultrapasse os limites, ele não irá prejudicá-lo e poderá até oferecer ajuda. Morris respirou suavemente e deixou seu coração acelerado se acalmar lentamente. Ele sabia que havia tocado em alguma verdade terrível sob a superfície pacífica da cidade-estado, mas em vez de optar por relatá-la pessoalmente à igreja, ele preferiu ir ao encontro de um ser indescritível do subespaço. Este foi sem dúvida um ato rebelde ou mesmo herético. Mas ele ainda tomou essa decisão ousada. Heidi já havia ido à catedral em busca de refúgio com aquela mensagem enigmática que ele ordenou que ela transmitisse. Se a vontade de Lahren permitir e prevalecer, deverá aumentar a vigilância do bispo Valentini. Isso é tudo que ele poderia fazer a esse respeito.
Neste momento, seu dever é chegar ao antiquário na Cidade Baixa. Ele já tem certeza de que algo aconteceu com Vanna. Se o inimigo conseguir derrubar o Inquisidor, isso implica que mesmo a própria Igreja pode não ser suficiente para lidar com o inimigo desta vez. Como homem de sabedoria e conhecimento, Morris não conseguia colocar todos os ovos na mesma cesta. Ele deve buscar reforço. Um estrondo estrondoso de repente ressoou no céu, trazendo Morris de volta à posição de sentido enquanto dirigia. O barulho o assustou, é claro, mas ele ficou ainda mais surpreso com a fumaça que subia levemente à distância. Parecia que o trovão caindo tinha incendiado um telhado em algum lugar. Resmungando irritado ao perceber que a chama iria atrapalhar seu caminho, já que estava à frente, o velho historiador praguejou e dirigiu na curva mais próxima para outro caminho. No entanto, ele não foi muito longe quando vários cães enlouquecidos surgiram de repente de um beco e o fizeram pisar no freio. Isso não seria tão ruim, já que só lhe deu um leve susto, mas outro homem de repente saiu da sombra com um porrete na mão. A pessoa estava claramente bêbada, xingando os cães vadios e brandindo a arma como um maníaco. Que louco! Morris franziu a testa, buzinando com força para tirar o bêbado do caminho. No entanto, a outra parte não pareceu ouvir a buzina e a ignorou. Na verdade, o barulho pareceu irritar o bêbado, que de repente quebrou a frente do carro com aquele porrete. Morris ficou surpreso com o golpe, mas o choque durou apenas um segundo antes de seus olhos se fixarem no olhar espumante do homem bêbado. Imediatamente recitou em voz baixa e áspera, a lei geométrica de Modazoro. Um enorme conhecimento caótico de repente invadiu a cabeça do bêbado, enviando uma breve mas substancial tempestade de informações na consciência do bêbado. Sem mexer, o homem imprudente e bêbado emitiu um rugido agonizante de dor antes de fugir na direção oposta. Morris ligou o carro imediatamente e pisou no acelerador para livrar-se dos cães latindo na traseira. Ele está nervoso e alarmado agora, o que deveria acontecer, já que um cano de vala em seu campo de visão apareceu de repente do nada. O vapor que escapou bloqueou instantaneamente sua visão, fazendo o carro desviar violentamente devido à falta de visão. Ele tem certeza disso agora. Não é o mau tempo, a má sorte ou o seu mau estado de espírito, mas sim alguém que está tentando impedi-lo de seguir em frente. Este não foi um bloqueio estrito, nem uma ameaça letal absoluta, mas uma série de eventos inesperados semelhantes a uma resposta ao estresse, como uma regra de alarme definida pelo Criador. Como é que esta regra de alarme entra em vigor e como é que eles descobriram? É por causa do nosso despertar. Ou uma ação específica? Eu apenas vislumbrei vagamente a verdade e nem tive a chance de confrontar a sombra no fundo ainda, e a resposta é tão forte assim. Então Ivana, o que ela descobriu que foi apagado da própria realidade? Morris recitou silenciosamente o santo nome de Lahren, vislumbrando as pedras coloridas que ainda brilhavam em seu pulso. Então, uma vez confirmado que não estava sob a influência de ninguém, ele acionou a marcha e mudou de rumo em direção à rua principal do quarto quarteirão, sabendo que vários obstáculos poderiam surgir do nada a qualquer segundo. O que eles farão se eu sair ao ar livre? Morris piscou depois desse pensamento, de repente vendo uma figura sentada diretamente atrás de si através do espelho retrovisor. É um homem, vestido com vestes ascéticas esfarrapadas, com uma constituição magra e enrugada como a de um esqueleto. Atualmente, esse indivíduo estava dando um sorriso grotesco para Morris. Boa tarde, senhor. Morris, a figura enrugada falou de repente, ainda educada, mas assustadora, aonde você está indo? Eu deveria saber, quando discuti o caso Wilhelm Sammons com o senhor Duncan, eu deveria ter pensado em sua espécie, missionários Ender. Morris pisou no freio e virou a cabeça para enfrentar o intruso no banco de trás. Quando você entrou no meu carro? É difícil dizer, pode ter sido ontem, ou talvez em 1889, ou mesmo no dia em que você e sua esposa compraram este carro.
O homem magro parecia satisfeito com o olhar hostil de Morris e mostrou um sorriso enrugado naquele rosto enrugado. Há algo de importante para estar com tanta pressa. Morris respondeu em silêncio, mas o magro Ender não se impressionou e continuou a falar educadamente. Desculpas, mas não posso permitir que você chegue ao seu destino. Mas não vou tirar sua vida, afinal, você também rezou para o subespaço durante aquele grande incêndio. De uma certa perspectiva, você também é um compatriota parcial. Ah, me perdoe, você não sabia, não é? Você não sabia para quem estava orando. O rosto de Morris ficou feio e branco antes de finalmente mostrar um sorriso irônico. Então é por isso. Como sempre dizemos, o subespaço é a terra prometida, que responderá a todos os desejos dos vivos. O Ender ergueu a mão e disse reverentemente antes de olhar para Morris: o que você fará a seguir? Tentar me expulsar? Aprendi sobre o poder do Deus da sabedoria. Seus crentes recebem o poder da palavra, certo? Você pode transformar seu conhecimento e memória em poder, disparando palavras como balas. Eu adoraria ver. Bang, bang. Uma série de 6 tiros ensurdecedores explodiram dentro do carro e, antes que Ender pudesse terminar de falar, ele já foi transformado em cadáver por um revólver de grande calibre. 2 balas acertaram, uma entrando no coração e outra acertando a testa. Enquanto o corpo enrugado rapidamente se transformava em fragmentos pálidos e se espalhava como poeira contra o vento, Morris ergueu a mão direita com um revólver fumegante na mão. Tenho todas as balas que preciso aqui. Por que eu deveria desperdiçar palavras com você? Depois de murmurar essas palavras, ele recarregou as balas casualmente e ligou o carro novamente. Ele sabia que sua jornada ainda era difícil e que algo ainda poderia estar bloqueando seu avanço. Portanto, matar um único Ender não acabaria com tudo. Na verdade, esse mesmo pode voltar amanhã e continuar importunando-o. Ele sabe disso porque o fato do outro lado ousar aparecer em seu carro significa que sua morte não significou nada. Fim do capítulo. A dor da alma nada mais é do que seus limites se rasgando para caber mais mundo. Viviane Mosé.